Fala galera, hoje eu vou mostrar três ações brasileiras que muita gente está ignorando, mas que tem fundamentos reais para valer a pena a gente analisar, tá certo? E no final eu vou revelar algo que poucos falam, porque números aparentemente ruins não significa ação ruim, tá certo? Então fica até o final. Muita gente olha só o que? PL, PVP e acha que uma ação está cara ou barata, mas isso não conta toda a história, tá certo? É importante sim demais olhar o PL e o PVP, tá certo? Mas nós vamos analisar, além de tudo isso, receita, EBITDA, caixa, dívida e estratégia para entender o real potencial de cada ação, tá certo? Então vamos começar com a primeira, não sei se vocês conhecem ela, tá certo? Vamos lá. Exatamente, pessoal. O Banco ABC, tá certo? O Banco ABC, ele é um banco muito incrível, pessoal. Apesar de ser uma microcap, nós observamos aqui, ó, quando nós vamos aqui embaixo na parte receita e lucro, tá certo? Ó, deixa a gente chegar nessa parte. A parte de receita e lucro. Observem a questão aqui da receita ao longo dos anos, tá certo? Mesma coisa o lucro ao longo dos anos, ou seja, a empresa ela entrega valor ao longo dos anos, tá certo? Nós observamos aqui, ó, outra coisa interessante. Olha, essa parte aqui é o lucro e aqui embaixo, ó, a cotação, tá certo? Então, como vocês bem sabem, quem acompanha o canal, lucro, cotação segue o lucro, tá certo? Então é tendencioso a sempre a cotação e buscar o lucro, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do Banco ABC, dados mais atuais, né? Lucro líquido no terceiro tri, pessoal, foi de 300, na verdade, pessoal, 256,8 bilhões, tá certo? Esse foi o lucro líquido do Banco ABC no terceiro tri. Margem financeira recorde, pessoal. Observem, foi uma margem financeira recorde de 652 milhões, tá certo? O ROI 15,5, pessoal. Um ROI acima de 15 para um banco que é um small cap, pessoal, tá certo? Carteira de crédito 52,3 bilhões, tá certo? Tem risco? Tem, como todos os bancos estão tendo no momento, que é as provisões, pois elas aumentaram 31,2%, tá certo? Mas a tese do banco é que é um banco seletivo, ele tem um bom retorno sobre o patrimônio e um crescimento controlado, tá certo, pessoal? Então essa é a primeira ação. E a segunda ação, qual seria a segunda ação, pessoal? O que vocês já acham que é? Vamos dar uma olhadinha nela. Vamos lá. Suspense. Exatamente, pessoal. Exatamente essa daqui. Não sei se vocês conhecem, mas é a Metal Leve. Tá certo, pessoal? A parte de receita dela subiu mais de, tá em 1,27 bilhões, tá certo, pessoal? Um aumento de 24%, EBITDA de 237,2 milhões, lucro líquido 138, tá certo, pessoal? Milhões, o lucro líquido, tá certo? Centro Tecnológico, olha isso aqui que incrível, Centro Tecnológico com 240 engenheiros. O que que isso significa? Inovação contínua, tá certo, pessoal? Ela está a todo momento renovando, tá certo? E olha esse dado aqui, que incrível, pessoal. Olha esse ROI, olha esse ROI dessa empresa, quase 70%, pessoal. Quando nós observamos aqui, ó, você pode até dizer, ah, foi um ROI não recorrente, mas observem aqui o ROI dela ao longo do tempo que tem acontecido. Um ROI que o mais baixo dela de 2017 para cá foi um ROI de 9,24, mas vocês bem sabem o motivo, né, pessoal? Dá para ter um ROI desse.
mas depois de 21 em diante, ó, 33 e hoje está com atualmente um ROI de 66,51%, tá certo? Não sei se vocês estão observando, mas olha a média do setor, tá observando? E olha o ROI dessa empresa. Se nós pegarmos o ROI mais baixo dela 2017 para cá, foi esse daqui de 9,24. Mesmo que tivesse com esse ROI, ainda era o maior do setor. Então, olha que empresa é a Metal Leve, tá certo, pessoal? Vamos lá para a próxima. O que vocês acham que é? Vamos dar uma olhadinha na próxima. Suspense. Exatamente, pessoal. A IOSP, tá certo? Exatamente. Não sei se todos conhecem, mas é uma empresa também sensacional, tá certo? Lucro líquido do terceiro tri. Pessoal, ela é um small cap, tá certo? Qual foi o lucro dela? Vamos dar uma olhadinha aqui. Um lucro líquido, pessoal, de... Lembrando, ela é um small cap, tá certo? Então, ela não vai ter um lucro bilionário, mas ela teve um lucro de 35 milhões, tá certo, pessoal? Esse foi o lucro da IOSP, tá certo? Para só vocês terem uma ideia, vamos dar uma olhada ali na parte contábil só para vocês verem a questão do tamanho dela, tá certo? Ela teve um lucro assim, porque alguém pode olhar e dizer, ah, mas esse lucro aí é apenas de 35 milhões, mas observe aqui, tá certo? Olha o tamanho dela, tá certo? Ó, vocês podem observar o valor de mercado dela, tá certo? Ela é uma small cap. E olha o patrimônio líquido que ela tem, tá certo? Olha o patrimônio que essa empresa tem, tá certo? E olha a dívida líquida. Ou seja, essa empresa ela tem mais patrimônio líquido do que dívida, tá certo? Mesmo sendo uma small cap, tá certo? Vamos para alguns dados dela, tá certo? O EBITDA tem uma margem de 10,3, tá certo? 391 milhões. Alavancagem de apenas 2,55. Quem conhece o setor sabe que para o setor tá bacana, não tá nada demais, tá certo? Um caixa de 1,60. Olha esse caixa, pessoal. 1,6 bilhão. Olha que incrível, pessoal. A dívida, como vocês viram ali, dívida líquida de 4 bi, né? E um caixa de 1,6 bi. Só de caixa, entendeu? Senão a gente não tá falando do patrimônio líquido, porque, como vocês viram, o patrimônio líquido é bem maior, tá certo? E qual é a tese dela? Seria o quê? Além de valor, a recuperação operacional, tá certo? Dela, que realmente é uma empresa que ela tem se recuperado ao longo do tempo, tá ok? E a questão de risco, qual o risco? A gente vê que tem um lucro líquido volátil, né? Como vocês puderam ver aqui embaixo, a gente mostrou em relação ao lucro líquido, ó. Aqui teve um lucro em 2020, não conta tanto porque aconteceu tudo aquilo, né? Mas vamos aqui, ó. Lucro líquido de 500 milhões, aqui de 200, aqui de 30 milhões e aqui de 264 milhões, aqui em 2024. Então a gente observa que existe um lucro volátil, até pelo setor, tá certo? Tem a questão também da exposição cambial, a dependência pela demanda automotiva, porque para quem não sabe, ela é uma empresa da área automotiva, tá certo? Então tem toda essa questão, tá certo? Então quando a gente compara com o cenário macro, a gente observa que a gente escolheu o quê? Três setores diferentes, tá certo? A gente escolheu banco, a gente escolheu autopeça, tá certo? E a gente escolheu indústria automotiva. Então a gente variou, né, entre os segmentos, tá certo? Cenário: juros, demanda automotiva, inflação e câmbio. E os riscos, como foi falado, a questão macro e a parte específica, né, de cada setor, tá certo? Então, qual seria a estratégia de investimento para quem está querendo, vamos dizer assim, investir, né? Não nessas empresas, mas em qualquer empresa, vamos dizer assim. Deve-se fazer o quê? Dividir, tá certo? O aporte em três, tá certo? Se a gente fosse fazer assim, ó, dividir o aporte em três cenários diferentes.
tá certo, pessoal? A gente poderia até fazer assim. Pronto, você dividiria, tá certo? Em 3 cenários diferentes, ou então em 3 lugares diferentes, independente da ação que você vai investir, tá certo? E o que que você vai fazer? Comprar em partes, ou seja, de forma escalonada, tá certo? Além disso, o que que você vai fazer? Acompanhar os relatórios trimestrais para observar se a empresa está entregando o que promete, se está crescendo, o que que ela está passando, tá certo? Além disso, você vai olhar de forma primordial a receita. Como é que está a receita dessa empresa? Como é que está o EBITDA? No caso do banco, como é que está as provisões? Tá certo? Como é que está o caixa da empresa? Tá certo? Está a empresa está queimando caixa demais? Se está, por que está? Tá certo? E tem a questão também de um horizonte de médio e longo prazo, né? Se você investe pensando no longo prazo, você tem que observar isso, tá certo? Se você investe para trade, você planeja, né, pontos de entrada e pontos de saída. Tá certo, pessoal? E agora, o que prometi no início. Pode parecer até contraditório, né? Eu chamo essas ações de boas se algumas têm lucro caindo, até margens pressionadas, como a gente observou, né? Mas é exatamente aí que está a oportunidade, tá certo? Dados que podem parecer ruins, mas são pontuais, não significa que a ação é ruim, tá certo? Ou seja, observe bem, eu vou repetir. Dados pontuais que estão ruins não significa que a ação é ruim, tá certo? No caso de metal leve, um lucro menor, mas a receita continua forte, tem inovação. No caso da IOSP, o que aconteceu? O EBITDA altíssimo, caixa robusto e como vocês viram, todos os outros dados de forma também bem redondinha, tá certo? No caso de Banco ABC, o lucro ele é estável, né? Você vê que ele não oscila tanto, tá certo? Mas as margens financeiras elas estão recordes, tá certo? Mesmo com as provisões subindo, ou seja, a tese é de valor, tá certo? Então, olhar além do número isolado é ver potencial que às vezes o mercado ele não percebe, tá certo? Então, olhe bem aí, analise e me diga qual dessas ações você achou mais interessante. Comenta aí, curte a análise detalhada, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, tá certo? E compartilhe com quem só olha o PL, o PVP, que como eu falei, não é que olhar só isso é ruim, mas tem outros dados que embasam ainda melhor a sua análise para investir, tá certo? Então, fica aí a dica. Boa noite, pessoal.